É isso aí, pessoal. Eu quero desejar, mandar um forte abraço para todo o meu Brasil, todo o Nordeste e toda a Paraíba. Especialmente para os internautas e todo o pessoal que segue com afinco a atualização de toda a cultura, principalmente da cultura popular, aos segmentos, mas eu vou falar um pouco da minha história. Eu, como simples artista, poeta, repentista, popular, me chamo Paulo da Cruz Sobrinho, o poeta legítimo paraibano, nasceu na cidade de Solânia, lá no interior, a 150 quilômetros da capital paraibana. E comecei a ter este envolvimento pela poesia, eu posso dizer assim, através do meu pai, Juvenal Severino da Cruz. Quando ele era solteiro, ele tinha cantado por 2 anos. Após ter se casado com a minha mãe, cantou mais 2 anos. Então, toda a sua trajetória poética como profissional teve a durabilidade de 4 anos. E quando eu descobri que meu pai tinha sido cantador, já foi na fase final da vida dele. Então, meu pai era um homem que tinha ocultado esse segredo, mas muitas vezes minha mãe falava assim: teu pai já foi cantador, teu pai é poeta. E aquilo ali entrava em um ouvido, saía pelo outro. Bom, mas como meu pai era também um autodidata e gostava muito de ler as histórias universal, história geral, principalmente a Escritura Sagrada, e muitas vezes, da meia-noite em diante, ele ficava lendo a Bíblia e escutando pela madrugada os programas de todo o Brasil, como, por exemplo, na Rádio Globo do Rio de Janeiro, na Rádio Tupi, Sociedade da Bahia, a Rádio Difusora de Alagoas, a Rádio Cabogi de Natal, o Clube do Pernambuco, enfim. Quando era às 5 horas da manhã, meu pai transferia para a rádio da região da Paraíba, como, por exemplo, Arborema de Campina Grande e Rádio Caturité, escutando os programas de repentistas na época, né? Assim como Gabriel Lourenço, Santino Luiz e tantos outros. O que acontece? Por ali eu comecei a ouvir aquela poesia, eu me acordando na fase de criança para adolescente, mas até aí eu não entendia nada. Quando eu completei 13 anos de idade, meu pai foi o primeiro luthier que eu conheci. Ele fez um instrumento, um violão, e fez uma própria viola, extraído do tronco de uma madeira chamada a jaqueira, né? Então, o que acontece? Naquela época foi um trabalho um tanto grosso, porque não tinha ferramenta adequada, e ele cortou de machado, por exemplo, o texto de fora, cortou dando o acabamento com o formão, que antes a gente chamava escopo, e enfim, ficou aquele serviço laboreiro, mas para ele foi uma grande inteligência e para mim foi uma grande novidade. E o que mais me chamou a atenção é que meu pai não me deu a escala musical por outra, ele fez de ouvido. Ele era músico, era maestro, era autodidata, e ele extraiu tudo através da sua criatividade. E ele dizia: meu filho, o primeiro traste tem que ser mais espaçoso do que o segundo, sucessivamente até chegar no ombro do instrumento, que completa 12 trastes, né? Enfim, aí meu pai, ele fez o violão com 19 trastes, fez a viola com 19 trastes, sendo que na época mandou eu comprar 2 pares de tarraxas, um para o violão de 6 cordas, um para a viola de 10 cordas. Eu comprei também encordoamentos. Quando cheguei em casa, meu pai encordoou-as e me entregou. E eu fiquei com aquele instrumento, após o jantar, eu fiquei com aquele instrumento nos braços, sem saber o que é que fazia, mas eu fiquei 6 meses tentando, me esforçando para poder modular uma canção, que inclusive é a canção, o poema Mamãe e Papai, do saudoso Otacílio Batista. Bom, e por aí eu comecei a tomar aquele gosto, aquele prazer pela poesia, mas não entendia nada. Quando foi justamente no final de novembro de 1989, foi quando chegou o poeta repentista Josinaldo Paulino da Silva, nascido no interior de Bananeiras, lá no sítio Lagoa do Matias, sendo que ele é conhecido como o poeta Jorge Paulino. E hoje ele reside em Solânia há mais de 40 anos. Então, Jorge Paulino, como ele tinha uma cantoria no final de semana, no município de Solânia, o que é que ele fez? Me levou para a cantoria, sendo que eu já afinava o instrumento, eu já tocava o baião que o repentista toca, enfim, só que eu não cantava nada. Então, quando eu comecei a seguir o Jorge Paulino, eu tocava um pouco da viola e afinava, mas não cantava. Quando eu comecei a cantar,
foi com os meus 16 anos, justamente em um domingo à noite, a partir das 19 horas, no dia 29 de novembro de 1989. Comecei ainda na adolescência, rapazinho. Meu pai, como eu havia dito, meu pai foi meu entusiasta, foi o meu primeiro crítico, aonde eu comecei a cantar na rádio Integração do Brejo de Bananeiras, e lá tinha um locutor por nome de J. Silvino. E ele foi quem abriu o leque, abriu o espaço, abriu o horizonte para eu me divulgar. Sendo que naquela época eu não tinha conhecimento com português, não tinha conhecimento com gramática, e meu pai foi o primeiro crítico. Meu pai dizia assim: meu filho, você tem muita coragem, você ir para um programa de rádio, cantar ao vivo, é uma emissora onde muitas pessoas estão lhe ouvindo, você sem consciência. Mas eu fui como um cego sem guia, com aquela vontade de cantar, sem saber que me tornaria em breve um profissional e sem ter consciência também. Aí o que acontece? Nas feiras livres, como Feira de Solânia, que na época era no domingo, na feira de segunda-feira de Arara, de Belém, que era na segunda-feira também, ainda hoje prevalece. Então o que acontece? Eu começava a ouvir os cantadores, e quando eles estavam rimando um tema em 7 sílabas, um tema em decassílabo, ou outro gênero, outra modalidade, eu chegava em casa e perguntava a meu pai, e essa palavra aqui dá certo com esta? Meu pai confirmava: sim, meu filho. Aí na época também havia os cordelistas, que eles cantavam e tocavam na feira, vendiam o romance, que era o folheto popular, a expressão poética da literatura popular, da cantoria extraída do sertão. Então, eles também tocavam os LPs, que naquela época era o vinil, e eu começava a ouvir aqueles temas, ouvir aquelas cestilhas, ouvir toda a modalidade da cantoria, e comecei a interrogar meu pai, e essa rima de efeito, e essa rima de eu, existe comparativo? Sim, meu pai, tem comparativo. Aí o que acontece? Como lá em casa eu era filho de uma família muito simples, muito humilde, nós não tínhamos condição de comprar um dicionário na época. Então, tudo que meu pai passava para mim era através da Escritura Sagrada. A palavra que ele passava para mim correta, na escrita, era extraída da Bíblia ou de outros livros, né? Como a História Universal, como a História Geral, etc. Né? Enfim, aí eu comecei a adentrar mesmo na cantoria, sem saber que me tornaria em breve um profissional. Daqui a pouco meu pai chegou a dizer: meu filho, eu pensei de você se divertir após o jantar, e hoje você abraçou a profissão como um profissional. Enfim, não tem o que fazer, vai em frente, né? Então eu comecei a cantar como todo artista canta, ao redor de casa. Eu comecei a cantar ainda com os cantadores amadores, que não eram profissionais. Depois eu comecei a acompanhar os cantadores veteranos, profissionais da minha época. A partir de 94, eu comecei a viajar para João Pessoa, comecei a adentrar em outros programas de rádios, assim como a Rádio Senhauá. Aqui tem um programa Anoitecer no Sertão, com o poeta Clodomiro Paz, onde eu comecei a me firmar com Manuel Alves. Chegando na capital, foi o primeiro repentista que me deu apoio, que me deu incentivo para cantar com ele em parceria ao lado de Clodomiro Paz. E assim por diante. Comecei também a conhecer e frequentar e visitar a emissora Rádio Tabajara, que na época tinha um programa pelo repentista, que também é de saudosa memória, Severino Paulo da Silva, etc. Né? Aí, vamos lá. E chegando na capital, fiquei morando 6 meses, depois eu tive que me retirar para conquistar um certo apoio financeiro, ter uma profissão paralela, ter um pouco uma condição melhor, extraída do trabalho, mas sempre o dom da poesia fala mais alto e prevalece até os dias de hoje. Então, sendo que eu saí do meu Nordeste, da minha Paraíba, fui ficar um tempo ausente no Sudeste, na grande São Paulo, tendo em vista que trabalhava e fazia a arte do repente paralela. Muitas vezes eu ficava constrangido, porque eu tinha uma cantoria marcada, um show de viola. Quando era na quinta-feira, o encarregado dizia assim: Paulo, você precisa de ocupar a vaga de um rapaz, que você vai ter que fazer hora extra. E, enfim, eu não podia escolher. A minha opção era ganhar o dinheiro. Como eu precisava viver do trabalho, eu não tinha como me firmar ainda como profissional da cultura popular, então eu tinha que assumir e seguir os caprichos da empresa. Bom, a partir de 2007, quando eu me desliguei de uma vez por todas, foi quando eu disse assim: agora sim, eu vou me tornar um profissional e viver exclusivamente da cantoria de viola. Que haja chuva,
que haja sol, que haja qualquer tempestade, mas eu quero viver da minha arte, porque para isso eu tenho prazer, eu faço por amor, muito embora que a gente precise de ser remunerado, de ser reconhecido como qualquer um artista, mas eu faço com privilégio, não visando somente a questão principal financeira, mas eu faço por amor e faço também com aquele intuito de educar e de expandir o conhecimento para aquelas pessoas que não conhecem, que não sabem de onde vem, de onde se procede a cantoria nordestina. Então, hoje já conta em média de 3 décadas, eu já vou completar no final de novembro deste ano 32 anos de profissão, já tenho CDs de repente gravados com diversos companheiros, tantas emissoras que eu já me apresentei cantando, divulgando, fazendo também palestras, como também emissoras de televisão. Lá em São Paulo eu me apresentei no programa de Gilberto Barros, Quanto Paga o Show, Quanto Vale o Show. Na época, os jurados que estavam presentes, o saudoso Genival Lacerda, Bebé Santana, dos Trapalhões, Cristina Maiara, uma ex-repórter da Globo, como também o pai daquela dupla KLB, o compositor César Augusto, enfim. E cantei também no programa Ao Som da Viola, de Geraldo Amâncio Pereira, na cidade de Fortaleza, eu gravando ao lado do poeta Zé Caetano. Isso aconteceu em 2008. Então, ainda quando eu estava me firmando, querendo me tornar um profissional, morando ainda na cidade de origem, eu fiz parceria com o poeta Titi Caetano, foi um também que me recebeu muito bem no seu programa, quando ele duplava com o João Batista Macedo. Também participei dos programas, tanto do de João Lourenço, que é o Clube do Cantador, como Raízes da Cultura, do programa de Pereira Santos, em Solânia, enfim. E aqui na Grande João Pessoa, tenho me divulgado como cantador, repentista e também apresentador de um programa intitulado por mim, que esse título já tinha iniciado, isso lá no interior, em 2009. Fiquei por lá 1 ano e 6 meses com o título Cânticos da Natureza. A partir de 2011, eu trouxe esse título para ser implantado na Rádio Tabajara, que é a pioneira rádio mais velha do estado da Paraíba, que foi fundada em 1937. Inclusive, agora em janeiro que passou, ela completou 84 anos de sua existência. E por lá eu fiquei durante aproximadamente quase 1 ano e 10 meses. Foi uma experiência, conquistei meu espaço, programa de extrema audiência, inclusive o poeta Aurenir Caetano ainda teve o privilégio de se apresentar, de conhecer, de fazer uma visita, aonde no momento eu fiz parceria e ele também interagiu comigo, o grande poeta Silvio Feitosa, conhecido como também Feitosa Nunes, né? E, enfim, tantos outros que já ouviram o meu trabalho, já experimentaram também do favo dessa colmeia, né? Olá, me chamo José Auremir Alves de Souza, mais conhecido como Auremir Caetano, que é um nome artístico de família. Sou filho de Maria Silene Alves de Souza, já de saudosa memória, e de Francisco de Assis Pereira de Souza, que é meu pai, chamado Titi Caetano, nome artístico. Então eu venho de uma família artística. Minha família, desde o meu avô até os filhos, todos eles cantavam repente. Até meu bisavô já cantava, né? Meu bisavô cantava, meu avô, e passou para 8 filhos que tinha. Hoje é conhecida a família poética, a maior família poética que tem, porque 8 cantadores numa família, nenhuma das tais conseguiram esse êxito. E da nova geração, só eu passei para me interessar pelo repente. Tem outros irmãos, mas mais poeta de bancada, dos que escrevem e não pega a viola para cantar. Minha família, essa família de poetas, tem Simeão Caetano, já de saudosa memória, tem João Caetano, tem Elias Caetano, Dimas Caetano, todos esses de saudosa memória. Tem Onias Caetano, que é um dos mais novos, Raimundo Caetano, hoje um grande nome na cantoria, Titico Caetano e eu, exercendo a profissão atualmente. Me interessei pelo repente porque não tinha como não me interessar, né? Já venho de uma família que o berço da cultura, todo mundo escutando direto, todos os tios cantando,
pai cantando, não tinha como fugir. E meu irmão também escrevia muito e passava para mim decorar algumas coisas. Logo meu início foi assim, decorando as coisas dele para cantar nos cantos, até chegar a um ponto de bater e dizer, olha, a partir de hoje quem vai começar a construir minhas coisas sou eu. Mas cantei muito em festivais de amadores, com um inscrito desse meu irmão que é poeta de bancada. Hoje, graças a Deus, já vivo no ramo da cantoria há mais de 15 anos, participando de festivais, de grandes eventos, de programa de rádio, aceitando diversos convites, né? Dupla fixa eu não fiz, que é o parceiro que toda cantoria que tem, você canta com esse parceiro. Então eu não fiz, eu prefiro mais cantar com cantadores aleatórios. Surgiu uma cantoria, a pessoa liga e eu saio e vou fazer essa cantoria. Já me duplei com o poeta Paulo da Cruz. Como ele falou, a gente já tem um CD no Percurso do Repente gravado lá em Solânia. Sou solanense, natural de Solânia, resido lá já há 38 anos, não vou dizer os 40 porque apesar de ter 40 anos eu não residi lá os 40 porque 3, 4 anos eu morei em Mamanguape antes de vir para Solânia. Nasci em Solânia, voltei para Mamanguape, passei uns 4 anos por lá e voltei à minha cidade de origem, Solânia, meu berço natural. Hoje não vivo exclusivamente da viola. Diferente de Paulo da Cruz, que é profissional, do repente, ele vive só da viola. Eu sou professor, hoje sou secretário da escola, de uma escola estadual da cidade de Solânia, e não vivo exclusivamente, eu não dependo só da viola. Então, se eu passar o mês sem cantar, no final do mês eu tenho meu salário. É diferente de Paulo, que tem que correr atrás do pão de cada dia, né? Porque ele vive só exclusivamente da arte. Então, devido a essas caminhadas da cantoria, de ter entrado na arte, já tenho um CD de canções, tenho um CD gravado com o meu pai, Titi Caetano, outro com Paulo da Cruz. Recente agora, em 2020, finalizei um trabalho com um poeta da cidade de Solânia, Ronaldo Cipriano, que a gente intitulou o CD Unidos pela Arte. Então, essa trajetória, a minha trajetória, é bem diferente da de Paulo, né? Apesar de ser mais novo, de não só depender da viola, ter outros meios de correr atrás do meu pão de cada dia, mas me sinto muito feliz no trabalho que eu faço. Todo final de semana, graças a Deus, tem convite, eu saio para cantar, sou bem recebido e estou perpetuando uma história que quero deixar, né, futuramente para os meus filhos, para alguns seguidores que gostam de cantoria. Já tenho muitos trabalhos postados no YouTube, tenho um canal de YouTube, tenho vários vídeos, tanto no meu canal como no canal dos colegas, né? Muitas coisas que você pode encontrar e pode me conhecer melhor, documentários também falando da minha pessoa, da minha história, né? Como eu comecei na arte. Foi difícil o início, mas a gente vai perpetuando, vai trabalhando e vai querendo aquilo e no final acaba conseguindo o que quer, né? Fiz ultimamente umas cantorias com meu pai, que veio de São Paulo. Devido à pandemia a gente não teve tanto acesso. Quando ele chegou, bloqueou quase tudo e a gente não pôde sair para fazer essas cantorias. Mas minha história, ela é mais ou menos um resumo do que eu acabei de passar para vocês. Eu quero dar continuidade agora falando um pouco do repente, como se procede e de onde vem. Inclusive existe um mito na cabeça de muitas pessoas, como se a cantoria de viola ela tenha nascido no São José do Egito. Não, a cantoria de viola ela nasceu na Paraíba, em Teixeira. Agora, o repente é diferente. O repente ele veio da origem dos colonizadores, desde a época dessa colônia francesa, dessa colônia portuguesa, dos europeus, enfim. Agora, já vem de muito longe, dos árabes, né? Eu creio que o pessoal, os egípcios, eu creio que eles também já cultivavam o repente, os gregos, o pessoal da Pérsia, enfim. Agora, quando chega esta colônia
para explorar o Brasil, para descobrir. Então ele ficou daí um pouco incubado por alguns centenários, até que ressurgiu novamente com a implantação, com a inovação da cantoria de viola. Tanto é que no Sudeste e no Centro-Oeste, como por exemplo, alguns conhecem a cantoria de viola com o nome de prosas, com o nome de trovas. Enfim, cada um tem por exemplo, seu derivado, né? E, enfim, aqui no Nordeste nós conhecemos a cantoria de viola como a cantoria da cultura popular nordestina, a expressão poética mais efervescente do Nordeste. Como também o repentista, ele canta tocando com uma viola de 10 cordas, sendo que esta viola, ela hoje tem alguns que já estão tocando, acompanhando na afinação padrão, o diapasão, como também no passado alguns eram autodidatas. E músicos práticos, eles não tinham noção da escala musical, então às vezes afinavam mais baixo do que o tom original, às vezes afinavam mais alto. Mas hoje a cantoria de viola ela prevalece com esta mesma identificação, começando pelas sextilhas, que é o alicerce fundamental da cantoria, ou seja, sextilhas nada mais nada é do que uma estrofe composta com 6 versos ou 6 linhas. Só que nós chamamos sextilhas, mas ela é composta com 9 sílabas, né? Então o que acontece? Então a gente pega, por exemplo, a deixa do colega, digamos assim, digamos que ele deixou a deixa terminando com casa. Então eu vou pegar, por exemplo, com Ceasa e vou emendar com estrada e vou rimar a segunda linha, como por exemplo, com a terceira e a terceira com a quinta, que é para formar as 3 rimas positivas. O cantador repentista, ele trabalha com aquela identificação e é submetido às 3 naturezas, como por exemplo, a métrica, a rima e a oração, que nós chamamos de origem. Como por exemplo, o cantador ele não pode rimar uma rima que compare com a outra. É como, no caso, a palavra de valor tem a força do R. Então não pode se rimar com a palavra de show, nem pode se rimar com a palavra de bangalô. É como, por exemplo, o nome de lar, o lar, referindo-se à casa, à residência, à habitação, não pode rimar com Ceará. É como, por exemplo, a palavra natureza não pode rimar com o quê? Com condessa. São palavras parecidas, mas que não tem nada a ver. É como a palavra de consciência não pode rimar com presença, muito embora que pareça, mas totalmente diferente. Bom, aí tem a questão do instrumento musical, que é a nossa chamada viola, tanto faz ser simples, como essa de Paulo da Cruz, como a viola mais adaptada, que é a dinâmica, uma viola de encomenda para o artista que gosta de prezar mais a questão da beleza estética, né, da apresentação. Então a viola dinâmica e a viola simples, ela serve mais para marcar um compasso. Ela não serve nem como instrumento musical, ela serve mais para a gente seguir um compasso, para não sair, não perder a oração, nem a rima e nem a métrica. Então ela é um guia, na verdade. Antigamente, os repentistas, eles não utilizavam uma modalidade que a gente tem, que é chamada canções. Era mais poema, eles cantavam no compasso mesmo da viola. Hoje não, hoje os violeiros da nova geração, eles já estão se utilizando mais de canções, aí eles já exploram mais a questão da viola, usando todas as notas musicais para dar uma sonoridade bem bacana, né? Então, a questão da viola é mais para a gente ter um compasso e hoje para a gente tocar algumas canções, como os repentistas mais novos gostam muito de explorar o braço de viola, fazer introdução, essas coisas. E a questão do cordel, ele tem... Eu não levo ele nem com tanta diferença, porque se você pegar um verso de cordel, é os versos que um repentista faz, né? Eu levo a diferença do cordel para o repente, só a questão do cordelista, ele só escrever. O cordelista nunca vai escrever um verso e vai pegar uma viola e vai cantar o cordel que ele fez.
ele vai pegar o cordel dele, ele vai tentar vender o folheto dele, mas recitando os versos, declamando, e não pegando uma viola e fazendo o que a gente faz. O cordelista, ele senta numa mesa, ele passa 2, 3, pode passar 2, 3, 4 meses, 5, para escrever seu cordel e finalizar e vender. Nós, repentistas, somos diferentes. Você pede o assunto e a gente tem que criar na hora. Então, o que o cordelista pesquisa, vai analisar, vai fazer, vai revisar, ele tem esse tempo. O repentista, ele não tem. Eu só acrescentar aqui um pouco. Pegando aqui na deixa do meu companheiro, Auremir Caetano, simplificando, é que, por exemplo, existe até uma diferença que muitas pessoas não sabem. Qual a diferença do poeta para o repentista? Nenhuma, praticamente. Porque é o seguinte, tem um repentista, que ele só é repentista na hora de cantar ao som da viola, mas ele não tem aquela habilidade de escrever. Então, tem o repentista, que ele é repentista e poeta. Tanto ele canta de improviso na hora, cria na hora, como ele escreve. E tem o poeta, que só é poeta para escrever, que é, no caso do escritor, do folheto popular, né? Que antes eles chamavam de romances, né? Enfim. Aí é o seguinte, agora também tem o poeta que escreve e cria na hora, como repentista, e tem o repentista que cria na hora e escreve. E para finalizar a história, todos eles são o quê? Compositores. Todos eles são compositores de sua obra-prima popular. Ou Coqueiro da Bahia. Coqueiro da Bahia? Melhor. Coqueiro da Bahia. Inicia Cestilhas? Inicia. Expondo seu conteúdo, mostrando seu linguajar. Quem já tem Pelé do lado nem se lembra de Neymar. Auremir é exemplar, prestigio igual meu mano. Tu nasceste da linhagem da família Caetano, do mesmo berço imortal do solo paraibano. Você já é veterano na nossa apresentação, um mestre no improviso, baluarte na canção. Quem já tem Gugu do lado não se lembra de Faustão. És sobrinho de Simeão, João também seu valor. Meu pai deu as coordenadas, agradeça ao Criador. E o Vater Jorge Paulino tenho como professor. Sei que você tem valor e nunca viveu de trambique. Sua cantoria é luxo, dessas que eu chamo de chique. Quem já tem um transatlântico não procura um Titanic. Tanto faz no piquenique, em qualquer aniversário. Vou temperando a panela, aproveitando o horário. E hoje cantando contigo, meu prazer é relicário. Marcando data e horário de você eu virei fã. É um menino educado, uma pessoa cristã. Quem já tem água do lado não precisa da lata. Mas tu serás da manhã, nobre repentista forte, neste celeiro poético
cantando, demonstrando todo esporte, espalhando para o Brasil, pois também de sul a norte. Você é poeta forte que eu já pude observar, um cantador de mão cheia que é ruim de segurar. Quem tem um cardápio bom não procura caviar. Eu gosto é do paladar, já sei que a hora transmite. Diante da nossa live eu agradeço o convite, espalhando a audiência para aqui e para outra rede. Você vem de um elite porque é um campeão, sabe cantar de improviso, sabe até cantar canção. Quem já tem um helicóptero não procura um avião. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora. Eu consagro o pensamento, tiro versos da ideia, vou agrandando a plateia, aqui dentro até lá fora. Tem gente que me adora com calma e com simpatia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora. Eu vou mostrando improviso para o povo ir conhecendo, e o povo tá percebendo e a galera nos adora. Estão transmitindo agora dessa tecnologia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora. Eu sou filho nordestino, nasci no interior, me tornei um cantador com rima métrica e sonora. A cultura a gente explora, seja de noite ou de dia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora. No balaio nordestino nós vamos pintando sete. Eu sei que você promete, sei que a galera ela explora, que essa cantoria agora vai reinar por muitos dias. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora. É no balaio nordeste que eu vou cantando improviso, sem tropeçar neste piso. Eu não vou perder agora. E você não ignora no ritmo da maestria. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora. Eu agradeço demais o convite que foi feito. Venho com todo o respeito, que eu sei que a plateia adora. E nós vamos mostrar agora o melhor da cantoria. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora. Eu me despeço cantando, deixo um abraço para o povo.
para o mais velho e para o mais novo, para a criança e para a senhora. E a plateia comemora com calma e com simpatia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Depois da apresentação, sei que a gente não se atrasa, mas eu vou voltar pra casa, que é hora de ir embora. Para os filhos e a senhora e para minha moradia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Eu vou cantando de repente, vou subindo esta ladeira, de fronteira pra fronteira, toda a gente me explora. Do passado de outrora, comecei com alegria. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora.